Olá, meu nome é Gabriel Bertodoro Moser Contreras, atualmente sou mestrando no programa de pós-graduação em Geografia da Universidade Estadual de Maringá e estarei apresentando neste vídeo o trabalho intitulado O Questionário na Pesquisa Educacional, um estudo do ensino mediado na Geografia, contando com a coautoria de Matheus de Moura dos Reis, também mestrando no programa de pós-graduação em Geografia da Universidade Estadual de Maringá, e da professora doutora Maria das Graças de Lima, professora titular no programa. Junto à pesquisa geográfica brasileira voltada ao ensino, escassamente se considerou o conteúdo acadêmico voltado às metodologias quantitativas dos anos recentes, e o que é feito a partir de julgamentos rasos, reflexo das associações da geografia quantitativa com a ditadura militar. O presente artigo constrói-se a partir de um conjunto de reflexões referentes às diferentes possibilidades metodológicas em pesquisas que envolvem o ensino de geografia. Tomaram-se como base alguns pressupostos associados ao ensino mediado proposto por Helvin Forsching. Assim, primeiro buscou-se uma análise de como se edifica essa proposta didática, seguida de um breve exame dos fatores envolvidos na aplicação de um questionário na pesquisa em geografia escolar e, finalmente, a apresentação de uma possível proposta metodológica de pesquisa. Forsching nasceu na Romênia, no ano de 1921, mas é em Israel, onde passou a residir a partir de 1944, que tomam forma seus principais trabalhos com relação à modificabilidade cognitiva. É característico como dois elementos fundamentais levaram à elaboração dessa proposta: a sua aproximação e discordância de Jean Piaget, ao propor o professor como uma figura ativa no processo de aprendizagem, e seus encontros com crianças que sobreviveram ao Holocausto durante a Segunda Guerra Mundial na Europa, que tornaram-se seu principal foco ao definir as necessidades da teoria da modificabilidade cognitiva e estrutural. Isso fica claro junto ao modelo SR, que define a exposição ao estímulo e consequente resposta do indivíduo, ao qual Piaget já havia adicionado um O, que são as características individuais do indivíduo. Forsching adiciona um novo elemento, o mediador humano, responsável pela organização, classificação, diferenciação, moldagem e adaptação de estímulos. É a partir dessa nova concepção do aprendizado e da redefinição da ideia de inteligência que Forsching edifica as bases teóricas do que chama de experiência da aprendizagem mediada, ponto de partida para o seu programa de enriquecimento instrumental. Ao fenômeno da modificabilidade humana são estabelecidas três principais características essenciais: intencionalidade e reciprocidade, transcendência e mediação de significado, além de outras responsáveis pela diferenciação dos processos de mediação. Como visto no esquema, a mediação deve ser pensada em um caráter cíclico. A avaliação social da experiência de aprendizagem mediada é tratada segundo a proposta do sistema de avaliação ao aprendizado, caracterizando-se como um processo dinâmico, indo além das propostas avaliativas estáticas em que o ser humano é tido como incapaz de se modificar ou ser modificado, atuando em um sentido diagnóstico. São definidas, nesse sentido, quatro principais características da avaliação dinâmica de Forsching. Em primeiro lugar, em uma avaliação dinâmica, as ferramentas postas em prática buscam localizar sinais de mudança e, caso essa não ocorra, quais fatores causam sua obstrução. Não são utilizados também testes padronizados, apenas um conjunto de regras e estratégias pensadas em função da realização do diagnóstico. Da mesma forma, a avaliação dinâmica retira o foco dos resultados, ressaltando o processo, sendo os resultados de uma avaliação dinâmica uma manifestação do real potencial de aprendizado do aluno, em um diagnóstico único ao indivíduo. Dadas essas características, o dispositivo de avaliação de propensão ao aprendizado deve ser trabalhado em três etapas: uma fase pré-teste, onde examina-se o atual grau de funcionamento do aluno, além de quais tipos e a que nível deverão ser oferecidas as mediações; a fase de mediação, estágio onde efetivamente ocorre a intervenção mediada; e a fase do novo teste, onde o examinador apresenta uma nova tarefa com a adição de variações sistemáticas, repetindo o processo inicial, buscando a definição de como o aluno respondeu ao aprendizado. E bom, a proposta que se busca aqui é uma análise quantitativa de dados visando uma melhoria estrutural e não unicamente uma averiguação do sistema educacional como é. Considerada essa necessidade, vale definir o que é importante em um questionário. Em primeiro lugar, pontua-se a importância da definição clara tanto dos objetivos visados com as questões aplicadas, quanto da sua estrutura em si, sendo necessária a filtragem posterior de dados que sejam averiguáveis e respondam a uma realidade prática. Da mesma forma, o pesquisador precisa entender que as perguntas são a essência do questionário, sendo necessária uma aproximação criteriosa dos parâmetros mínimos de qualidade de um questionário. Coelho, Souza e Albuquerque definem 10 elementos essenciais para um bom conjunto de perguntas: a unicidade, objetividade, simplicidade, clareza, relevância, precisão, variedade, modalidade, tipicidade e credibilidade. E bom, é possível então realizar uma compreensão estrutural do sistema avaliativo na escola brasileira e, a partir do resultado, atuar na sua reconstrução? A obra de Forsching é pouco lida junto ao ensino básico brasileiro, apesar de haver uma ascendência de propostas piagetianas no ensino. Então, qual a atual parcela de atuação de medidas associadas ao ensino mediado? E, ainda mais importante, a que nível estariam os professores abertos à aplicação de novas metodologias de ensino, associadas às propostas de um ensino mediado? Para responder essas perguntas, lidamos com o primeiro problema: como questionar professores do ensino básico com relação às obras de um autor que escassamente é lido?
Nesse sentido, é fundamental para as perguntas a serem elaboradas que se busquem os componentes básicos do ensino mediado, suas etapas de aplicação e quaisquer outras referências cruciais para o seu entendimento e aplicabilidade em sua forma elementar, de modo a não causar confusão no entrevistado. Da mesma forma, considerando o intuito diagnóstico e prático da análise, são definidas 3 distintas realidades ou temporalidades para cada elemento a ser abordado no questionário. Um presente real, se o elemento a ser questionado já é aplicado e em que grau sua adaptação em sala acontece. Um presente possibilidade, se o elemento a ser questionado possui uma aplicação prática junto à base pré-existente no ensino básico. E um futuro reconstruído, se o elemento a ser questionado é possível em um futuro e se há disponibilidade e energia a serem gastos em um empenho conjunto de reconstrução do processo de ensino. Utilizando das etapas do dispositivo de avaliação associados por Forsch ao ensino mediado, essa estrutura pode ser posta como apresentada na tabela, utilizando como exemplo as etapas do sistema de avaliação ao aprendizado. Encerrando, entende-se a aplicação de questionários como meio viável de coleta de dados, da mesma forma que a obtenção de dados quantitativos segundo a metodologia delimitada consiste em possibilidade tanto quanto considerada a análise geral de informações coletadas, quanto quando analisada junto à proposição de metodologias em si, pensadas segundo sua aplicabilidade prática. Da mesma forma, reforça-se a necessidade de um bom embasamento teórico para a formulação de um bom questionário. Finalmente, trazendo novamente o âmbito da geografia quantitativa em pesquisas escolares, os planos aqui traçados devem ser pensados junto a uma possível proposta para a reconstrução do ensino de geografia brasileiro. Agradeço a todos pela atenção e desejo um bom evento.